Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós continuarmos, ou mesmo iniciarmos, eu quero te pedir para que você seja um distribuidor de ensinamentos, um auxiliador na dispersão do ensinamento. E como você pode fazer isso? Você pode dar um joinha aqui para nós, dar um like, você pode compartilhar estes vídeos com seus amigos, com seus colegas, você pode se inscrever no nosso canal. Tudo isso ajuda a aumentar o alcance das nossas aulas, dos nossos vídeos, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar então. O segundo tema que mais acontece, o segundo tema mais importante do livro dos Provérbios é a própria sabedoria. Aliás, ele começa falando com relação a isso. E aqui a sabedoria pode assumir vários significados, inclusive ele pode ter várias expressões. Talvez a mais comum seja Hokmah. Entretanto, existem outras expressões. Quando nós traduzimos para o português, às vezes nós perdemos um pouco do sentido da palavra, porque às vezes a gente coloca aqui como sabedoria ou como entendimento, mas ao longo do livro ele vai usar inúmeras expressões. Quando ele fala de sabedoria, quando ele fala de entendimento, ele está falando em todos os significados. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos ver todos os possíveis significados da expressão que é traduzida como sabedoria, ou seja, o que ele quer dizer como sabedoria. E nós podemos aplicar então nos nossos estudos todos esses sentidos, em cada uma dessas menções. Então, em alguma parte, ele pode significar instrução, pode significar treinamento, pode significar entendimento, pode significar um proceder sábio, ou então prudência, ou então discrição, pode ser traduzido como conhecimento ou aprendizagem, mas sempre num sentido mais amplo de sabedoria. Vamos ver então como é que estas expressões podem se apresentar? Uma primeira palavra que é utilizada aqui no sentido de sabedoria é Mussar. Mussar quer dizer especificamente instrução ou treinamento. Essa instrução, esse treinamento, diz referência ao ensino. Tanto isto é que no livro nós vamos ver que aquele que está ensinando, ele fala: filho meu, aprende, me ouça, atente para as minhas palavras. Aqui ele fala de filho meu, mas pode ser que esteja se referindo a um pai falando para o seu filho, mas pode ser também a um mestre que está ensinando os jovens. Eles usavam essa expressão filho meu porque a instrução aqui gera uma descendência em instrução, em treinamento, ou seja, os discípulos se tornam então filhos desta instrução, deste ensino. Toda vez que nós vemos esta palavra ser usada, existe uma relação com uma conquista que não é fácil. Amados, aprender, ensinar é uma atividade penosa, é uma atividade de dificuldade. Por quê? Nós não temos esta
esta facilidade em aprender, a gente não tem esta tendência em aprender. Então, isto significa que a gente vai ter que botar esforço em cima, a gente vai ter que botar energia em cima. Então, ele é uma conquista. E como é uma conquista, isso significa que foi feito com uma certa dificuldade. Além disso, a instrução, o ensino, ela vai refletir uma qualidade, mas não uma qualidade de coração no sentido de sensibilidade, e sim uma qualidade de caráter, uma qualidade de mente, de conhecimento também. Então, no verso 4:1, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Ou seja, presta atenção, ou seja, faça um esforço. Isto é questão de caráter, isto é questão de mente aguçada, de mente atenta no que vai ser explicado. Ele fala aqui de filhos, ele fala de pai. A aplicação é essa. Pode ser o pai em relação ao seu filho mesmo, biológico, mas pode ser o pai espiritual, o pai que ensina, ou seja, o mestre em relação aos seus discípulos. Ele fala mais. Esta instrução, esse treinamento, ele também diz respeito, ele tem uma nota aqui, ele tem um sentido aqui de severidade. É uma advertência, porque se eu não sigo isto, existe consequência. E a consequência não é legal. A consequência de nós nos desviarmos da sabedoria, de nós nos desviarmos da instrução, do treinamento, do ensino, do mussar, significa que haverá um castigo, ou seja, haverá uma consequência. Entenda aqui castigo como uma consequência. Então vamos ver aqui, nós temos três passagens que dão esta ideia para nós. Diz ali, ó, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Ou seja, eu estou falando aqui que vai existir uma situação de advertência e uma situação de castigo. O castigo aqui é uma repreensão. Digo mais, vamos lá, para frente. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isto morrerá. Cuidado aqui. O próprio livro nos fala que este fustigar com a vara não é um espancamento. Longe disso. Isto é verdade, tanto é que existem passagens que diz que você não pode debandar para a violência. Não é violência, é uma advertência, é um castigo. Né? Se for o caso de chegar ao físico, né, no sentido de usar a vara aqui não é espancamento. Por favor, meu querido, não estamos falando, e a Bíblia não fala em espancar os filhos, em espancar as pessoas. Não é isso que ele está falando. Quando ele está falando de vara, ele está falando de advertência, ele está falando de uma consequência, de um castigo que não necessariamente precisa ser físico. Não necessariamente precisa ser físico. Tá? Cuidado com isso. Ele diz mais: o que eu tenho visto guardarei no coração, e vendo recebi instrução. Então, a instrução aqui que ela é passada é uma instrução que é mais verbal do que
física, ela é uma instrução, uma repreensão de palavra, uma repreensão de consequência verbal e não física. Então, o companheiro da disciplina, o companheiro da instrução, o companheiro do treinamento, do ensino, é a correção, é a repreensão, mas é a repreensão que não precisa ser física, né? Veja lá, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Significa então que quando vem a repreensão, quando vem a consequência deste ensino, é possível que a pessoa se emende, a pessoa mude o seu proceder, entenda as lições e vá pelo caminho correto. Em outras palavras, em resumo, essa instrução e treinamento, este ensino, esse mussar que está sendo usado aqui, é um apelo à razão, um apelo à consciência. Isto é uma disciplina. Disciplina é para discípulos. Jesus tinha os seus discípulos. E quando era necessário, ele corrigia? Sim, quando era necessário, ele corrigia. Quando era necessário, ele explicava. Quando era necessário, ele agia de forma diferente, mas quando era necessário, ele repreendia, ele corrigia com advertência e castigo. Castigo, volto a dizer, por favor, não é um espancamento, não é um castigo físico necessariamente, tá? Então aqui é algo que vai levar a pessoa ou trazer de volta a um bom caminho. Uma outra expressão que também é utilizada aqui é entendimento. E aqui nós temos duas palavras que eram usadas em hebraico, que nós traduzimos para o português como entendimento. Então, nós temos aqui biná e tebuná. Então, essas duas palavras nós vamos encontrar no texto bíblico. Toda vez que foi usado biná, foi usado tebuná, e nós traduzimos como entendimento, ela tem o sentido de discernir. O que quer dizer discernir? Quer dizer saber a diferença entre o certo e o errado. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Discernir quer dizer entender o que está certo e entender o que está errado, para fazer o que é certo e se afastar do que é errado. Então veja lá, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, uma pessoa prudente, a gente vai falar de prudência daqui a pouquinho, uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe por onde está andando e sabe o que é bom e o que não é. Isso é uma pessoa prudente, né? Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui, que eu já falei, mas é importante que lembremos agora. Quando eles falam de coração, naquela época o coração não era só a sede de sentimentos, porque hoje quando a gente fala de coração, a gente está falando de sentimento. Naquela época não. O coração era a sede, era o centro, era o núcleo, não só dos sentimentos, do sentimento também, mas também do entendimento, do discernimento, do conhecimento. Então, quando ele fala aqui de coração, ele está falando não só de sentimento, mas também de conhecimento, tá? Então, discernir. Eu posso traduzir biná ou tebuná com entendimento, mas também pode ser mente ou também bom senso. Essa mente, esse bom senso, no sentido de entendimento, de se entender as coisas, de saber separar as coisas, de ter uma mente firme, forte, para entender o que significa isto e aquilo, e fazer a diferença entre os dois. Ou seja,
ter um senso do que é certo e do que é justo. Assim, veja lá, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Não tem mente, não tem senso, não sabe o que é certo e o que é errado, né? E ele continua, aquele que faz isso destrói a sua alma. Isso significa que é no interior que a consequência vai acontecer, que o castigo vai aparecer. Ainda mais, nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Ou seja, a correção vai acontecer, inclusive física, para aqueles que não têm entendimento. Mas é alguém que vai bater em outra pessoa? Não, a própria vida vai fazer isso. A própria vida. Nós, quando entramos por um caminho errado, nós acabamos por submeter não só ao nosso espírito, a nossa alma, mas também ao nosso corpo, as consequências daquilo que nós estamos fazendo errado. Né? O pessoal mais antigo, a minha mãe fala muito isso, né? Que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Significa dizer que a vara vai ser usada pela vida, né? Pelas consequências do que você está fazendo, a vara vai ser usada nas costas daquele que não tem entendimento, daquele que não usa o seu conhecimento, o que é correto, o que é certo, né? Sabendo a diferença, discernindo do que é certo e do que é errado. Proceder sábio é uma outra tradução do que às vezes a Bíblia traz para nós. Então, a palavra original é Haskel, Maskil ou Sekel, né? Tanto faz. Então, em algumas Bíblias, a palavra original é essa, Haskel, Maskil ou Sekel. Nós traduzimos como um proceder sábio, um bom senso, uma sabedoria prática, uma sabedoria verdadeira, é um ter sucesso no sentido de fazer corretamente e obter sucesso disso. Normalmente esse proceder sábio, esse Haskel, Maskil, Sekel, esse bom senso, essa sabedoria, né, ela vem junto com outras expressões como justiça, como juízo, como equidade. Então eu posso ter palavras diferentes aqui, né, significando estas coisas. Então, por exemplo, o que ajunta no verão é filho ajuizado, de ter juízo, né? Mas o que dorme na cega é filho que envergonha, né? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, de justiça, tá? Ou então, cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então, aqui é quando a pessoa, não agora uma passagem positiva, explicando que é mais uma passagem negativa, aquele que não tem um proceder sábio, aquele que não tem juízo, aquele que não usa de equidade, de justiça, de bom senso, aquele que não tem uma sabedoria verdadeira, acaba fazendo estas coisas e se colocando, né, diante de uma situação que ele não vai conseguir sustentar. E ele pode também ser traduzido como sabedoria verdadeira, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ele reserva, ele quem? Deus. Deus reserva a verdadeira sabedoria para aquele que é reto, para aquele que anda em justiça, em juízo, em equidade, com bom senso, com verdadeira sabedoria. Estes terão como escudo o próprio Senhor, né? Porque eles estão caminhando na sinceridade, na retidão de caráter.
Ainda mais, meu é o conselho, diz o Senhor, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Veja que na minha tradução aqui, nessa que eu estou falando, eu tenho aqui verdadeira sabedoria, que é o Raskel, Masquil, Sequel, e eu tenho também entendimento. Tudo isso está ligado à fortaleza. Agora há pouco a gente viu, no versículo anterior, a gente viu que existia um escudo, existia uma proteção para quem agisse de forma correta. Nós estaríamos respaldados pelo Senhor, nós estaríamos respaldados pela sabedoria, pelo entendimento, pela sabedoria verdadeira, pelo justo caminho, pelo caminho reto. Também pode ser traduzido por prudência ou também discrição. E aí, na Bíblia, nós podemos ver que existem outras palavras. Existe a palavra orma e mesimá, né? Que traduzindo vai ficar prudente, né? Vai ficar uma pessoa discreta no sentido de saber discernir o que é e o que não é. Então, aqui nós vamos observar o seguinte: aquele que é discreto, aquele que é prudente. Prudência é uma qualidade do que enxerga mais longe, uma qualidade de quem sabe agir, uma qualidade de quem sabe planejar, aquele que vê quando a armadilha está sendo montada e sai fora, aquele que vê quando o caminho é ruim e que vai resultar em prejuízo, em dano, em pecado, em morte, e sai fora. Ele não segue por um caminho que não é correto. Ele sabe agir e ele sabe planejar o seu caminho. Então veja lá, o prudente prevê o mal, porque ele tem entendimento, ele tem sabedoria, ele tem conhecimento. Ele prevê o mal e se esconde. Ele sai fora, ele não segue no caminho ruim. O simples aqui é aquele ingênuo, é aquele que não tem sabedoria. Ele passa e acaba pagando, né? Como a palavra diz, ele acaba pagando as consequências de estar num lugar errado. É o que tem habilidade de agir. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Quando eu tenho conhecimento e quando eu tenho sábios conselhos, eu sei o que fazer. Por quê? Porque me foi dado pela sabedoria vinda do Senhor, que é quem me dá essa sabedoria através dos seus mandamentos e dos seus juízos. Uma outra expressão é conhecimento e aprendizagem. A gente viu o ensino agora há pouco, aprender, né? E ele fala de novo aqui. E as palavras usadas são da'at, que é conhecimento, e legat, que é aprendizagem. O conhecimento aqui não é aquele conhecimento de mundo que eu tenho, não é aquele conhecimento técnico, não é aquele conhecimento formalizado numa escola. Não é isso. É, além disso, aquele conhecimento que vem do próprio Deus. No vídeo passado, nós falamos sobre isso. Nós falamos que a sabedoria está exatamente colocada para nós, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que a gente possa conhecer o próprio Deus. Então, ele vai se revelar para nós. Então veja lá, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, ou seja, eu vou encontrar o próprio Deus, eu vou ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, porque eu conheço os seus mandamentos, a sua vontade e os seus desígnios. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como é que eu posso reconhecer alguém? Conhecer e reconhecer. Então, quando eu conheço e depois eu encontro e vejo, opa, isso aqui eu já vi antes, eu conheço isso.
Eu já sei o que é. Então eu começo a aplicar na minha vida. Essa aprendizagem é no sentido de que algo me é dado e eu vou receber isso e eu vou assimilar, eu vou colocar isso na minha vida, eu vou fazer prática disso na minha vida. A gente já falou do 1,5, né? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Ou seja, aquilo vai ficar e ele vai se somar, se somar, se somar e somar, e vai fazer parte da minha vida. Ele vai ser reconhecido como algo que eu tomo para mim, algo que é meu, que vai fazer parte da minha vida. Então veja lá, o sábio de coração será chamado prudente. Isso as pessoas vão reconhecer, poxa, aquela pessoa é prudente, aquela pessoa é sábia, porque isso ficou em mim, aquilo foi acrescentado a mim. Então o sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Ou seja, é aquele que não só faz para si, mas também começa a auxiliar as outras pessoas. E, portanto, aquilo fica como um exemplo para que as outras pessoas busquem, procurem e se sirvam, né, daquela fonte de conhecimento, fonte de conselhos que são fiéis ao Senhor. Como é que nós obtemos sabedoria? A palavra diz é para quem deseja. Venha, clame, venha, peça. A gente já viu que ela não é fácil, ela é custosa, ela dá trabalho, ela às vezes ela é pesada, né? Ela é custosa com um bom caráter, é difícil de manter, e nem todo mundo quer pagar preço para isso, tá? Mas eu tenho que desejar, eu tenho que pagar preço. Ela está reservada para os chamados retos, sinceros e santos. Santo não é um santo no sentido de canonizado, não, é um santo no sentido de que aquele que está andando no caminho correto. Então, veja lá, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, aqueles que estão andando em santidade no sentido de separado, santificação, separado do resto do mundo. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Justiça, juízo e equidade, a gente viu agora há pouco. Ele pode vir por uma revelação. Deus pode revelar? Sim, é Deus que revela, porque a sabedoria vem de Deus. Então, ela vem por uma revelação, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele revela para nós. Nós precisamos pedir para Ele e Ele revela para nós. Mas é pelo ensino, é pelo esforço, é pela dedicação, né? Filho meu, diz a palavra de Deus, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, isso aqui resume, né, praticamente os últimos os slides passados. Você percebe que é um esforço, você percebe que é uma dedicação, você percebe que não é fácil. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar. Ele é sofrido, tá? Ele exige uma dedicação e um esforço de quem está buscando.
A exigência, além de tudo isso, é, primeiro, a conversão e, segundo, a devoção. Significa dizer isso, que eu não posso adquirir sabedoria se eu não me desviar do mal. Eu tenho que me separar do mal, senão eu não tenho sabedoria. Quem diz que tem sabedoria se está no caminho do mal? Eu tenho que me voltar para a luz, eu tenho que me voltar para Deus, né? Então, o temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Eu não quero isso. Eu quero o outro lado. Eu quero o lado do Senhor, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Então, eu preciso o caminho correto, né? Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso, aquele que não tem juízo, aquele que não tem sabedoria, diz: venha, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. Sai daquele caminho e volta para o caminho correto, né? Vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter um esforço para isso, tá? Esta devoção, esse trabalho que eu tenho, né, é aquele do humilde, aquele que quer, aquele que diz, bom, eu não sei o suficiente, eu quero mais. Não basta o que eu tenho, eu quero mais. Aquele que é apaixonado, aquele que pretende, aquele que não diz, eu conquistei por mim mesmo, eu sei porque é o meu braço que fez. Ele não tem essa arrogância. Ele tem, ao contrário, um desejo de ser melhor, de querer mais ensinamento. Ele está sempre pronto a aprender. Aquilo que ele aprendeu não é suficiente, ele quer mais, 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 mais. Ele paga um preço. Tudo aqui tem um preço. Então vejamos lá. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as portas cada dia. Eu estou esperando, eu quero mais, eu quero mais, eu estou esperando, eu quero mais, eu estou na porta. Se sair, eu quero. Se falar, eu quero. Se suspirar, eu quero. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. O arrogante não tem isso. O arrogante não consegue, né? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Porque a sabedoria puxa a sabedoria. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. O entendimento puxa entendimento. O sábio de coração aceita o mandamento, aceita a correção, aceita o ensino, né? Mas o insensato de lábios ficará transtornado, ele não aceita, ele não quer saber, ele se insurge, ele se revolta quando se fala qualquer coisa para ele, né? Não, mas eu sei, mas eu conheço, eu não preciso que ninguém me explique. Precisa sim, todo mundo precisa que lhe explique alguma coisa. Aquilo que não se sabe, porque não se sabe tudo. Tudo, quem sabe, é o Senhor. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Procura, conversa, vê quem é sábio, vê quem está nos caminhos do Senhor, pede conselho ao Senhor, o Senhor vai achar um jeito de te dar esse conselho, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a repreensão vai surtir um efeito positivo naquele que é sábio, porque ele entende que errou e entende que pode fazer melhor, que alguém pode lhe ensinar o melhor. Então a repreensão penetra mais profundo no prudente do que 100 açoites no tolo. Veja, 100 açoites. A punição era 40 para um bandido. Para um criminoso a punição era 40 açoites. E ele está falando de 100. Mais do que o dobro do que era a punição para um bandido. Compra a verdade. Não há vendas. Não interessa o preço que a verdade tem, meu querido.
compra a verdade e não venda a verdade. A verdade é a verdade, é o que vai te manter, é o que vai te poupar, é o que vai te salvar. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Meu amado, busca, clama, procura, bate, pede de novo e de novo e de novo e de novo. E quando você consegue um pouquinho, peça mais, porque tem mais, tem muito mais. De onde vem esta sabedoria? Tem muito mais na casa do Senhor, na graça do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.